Forrest Gump é um clássico muito conhecido por mostrar a inocência de um homem. Mas será que o filme é só isso mesmo? O filme começa com o Forrest, que é o personagem principal, sentado no banco de uma praça e contando para desconhecidos um pouco sobre a vida dele e explicando o motivo dele estar ali naquele ponto de ônibus. Ele começa contando a vida dele, dizendo que ele é filho único, que ele não sabia quem era o pai dele, mas que a mãe dele criou ele e colocou o nome dele como Forrest Gump para homenagear o Nathan Bedford Forrest, que era, se eu não me engano, um dos principais feiticeiros da Ku Klux Klan. E eu, sinceramente, não sei se ele tinha alguma neurodivergência ou se a mãe dele só tratava ele muito como um bebê, mas ele era muito bobão, assim, sabe? Ele era muito inocente, muito mesmo. Tanto que, desde o começo da vida dele na escola, ele sofria muito bullying. Todo mundo rejeitava ele, menos a Jenny, que foi uma garota que cresceu com ele e sempre defendeu ele dos valentões que tinham lá. E logo no começo do filme mostra que ele tinha algum problema na coluna e um médico colocou uma bota nele que deixava a perna dura pra conseguir arrumar essa coluna. E ele não conseguia fugir dos valentões por isso. Até que teve um dia, ele já maior, que a Jenny falou pra ele a famosa fala: e ele começa a correr. Ele corre tanto que aqueles negócios que tava na perna dele quebra. E ele começa a correr. Ele descobre que ama correr. As pessoas percebem que ele corre muito bem. Ele corre rápido pra caramba. A coisa que ele mais faz na vida dele é correr. E correr ajuda ele a entrar pro time da escola. O time de beisebol, eu acho. É, o time de beisebol. Ele é, como eu falei, ele era muito bobão. A vida dele era correr. Ele nunca entendia exatamente o que ele tinha que fazer. Mas só dele correr, ele já conseguia fazer o time ganhar. O que não faz muito sentido, né? A escola acabou, ele conseguiu entrar para uma faculdade também como uma bolsa esportiva, onde ele acabou se separando um pouco da Jenny, mas ele gostava muito dela e tinha muita saudade de ficar com ela. E então ele foi lá até a faculdade dela, tentar conversar com ela, matar saudade, só que ela tava num carro colega dela com um homem quase fazendo o ato lá. E o Forrest acha esquisito porque a Jenny começa a gritar dentro do carro, aí ele vai lá socorrer ela, aí ela fala que não era nada daquilo. O homem vai embora assustado. Os dois entram dentro do apartamento dela e ela tenta algo a mais com o Forrest ali dentro, só que ele recusa. Ele fica muito assustado e recusa. Depois disso, teve outra vez que ela também sumiu. Ela vive sumindo, o filme inteiro ela sumindo, ele encontrando ela, vendo que ela tá fazendo alguma coisa bem esquisita, ela ficando envergonhada porque ele é uma criança, né? É basicamente isso, os dois lá no filme inteiro. E como ela tinha sumido, ele foi atrás dela em um barzinho que tinha lá e ela tocava violão enquanto cantava, sem roupa nenhuma. O Forrest viu, ficou assustado e foi lá tirar ela daquilo. Nisso, ela falou que ia embora e ele anunciou que iria entrar pro exército. E é incrível que no exército, a mesma coisa que aconteceu na escola se repetiu. Ele era muito rejeitado, muitas pessoas excluíam ele, exceto um homem lá que acolheu ele, que foi amigo dele o tempo todo, que estava junto com ele. E uma coisa muito engraçada do Forrest é que ele é muito bom em tudo sem querer. Ele nem sabe o que tá fazendo, mas ele consegue ser melhor do que todo mundo ao redor dele. Isso é uma coisa muito peculiar dele. Porque, vamos supor, tem uma hora lá que você tem que montar e desmontar uma arma. Ele faz isso rapidão, enquanto o resto, tá todo mundo lá tentando descobrir como começar ainda. Ele já montou e desmontou. E o chefe lá dos soldados, ele sentia uma inveja, assim, do Forrest. Porque o Forrest, ele era muito bom sem querer. Aí chega uma batalha lá que todo mundo se separa e começa a ter umas bombas nucleares. E o Forrest fica desesperado, ele sai correndo e ele percebe que deixou o amigo dele pra trás. Nisso que ele percebe que deixou o amigo dele pra trás, ele volta correndo e conforme ele vai procurando o amigo dele, ele encontra outros feridos. Ele pega cada ferido que ele acha e leva pra um canto afastado. Um desses feridos que ele acha é o tenente que tava ferido. Inclusive, ele não queria ser salvo pelo Forrest porque ele preferia morrer sabendo que ele soube se virar do que sobreviver porque aquele esquisito salvou ele. O último que ele encontra é o amigo dele que infelizmente não resiste. E antes dele morrer, ele tinha falado pro Forrest que ele vinha de uma família que trabalhava com pescaria. Acho que era camarão, se eu não me engano. Acho que era camarão que eles trabalhavam. E ele chamou o Forrest pra trabalhar com ele, pescando e vendendo os
os camarões. E o Forrest ia cumprir essa promessa. De lá do mato, eles foram lá para um hospital, onde o Forrest descobriu que amava jogar ping-pong. E ele começa a jogar. Todo mundo vê que ele é muito bom. E ele começa a jogar no time do exército, eu acho. O tempo que ele teria no exército, ele pagou jogando ping-pong. E ele ficou muito famoso porque todo mundo conhecia o homem que jogava ping-pong nos Estados Unidos. E o tenente, ele acabou tendo as pernas amputadas e ficou bem amargurado por isso, porque ele preferia ter morrido assim com honra do que ter sido salvo por um doido e ainda ficar sem as pernas. Ele cumpre o período dele de exército, volta pra casa, onde ele fica com a mãe dele um tempo até ela adoecer e bater as botas. Enquanto isso, ele foi montar o negócio de camarão do amigo dele que ele tinha prometido e deu certo. Não só deu certo, como aquele tenente que tinha pisoteado no Forrest decidiu ajudar ele, e os dois montaram uma sociedade que deu muito certo mesmo. E pouco depois da morte da mãe dele, ele recebe a visita da Jenny, que tava passando por umas coisas muito ruins lá onde ela tava, e ela simplesmente não queria mais. Nisso, o Forrest pede ela em casamento, ela não aceita, mas de noite os dois têm como se fosse uma noite de núpcias adiantado, sem ter o casamento, e no outro dia ela não tá mais lá. Ele fica bem decepcionado, perdeu a mãe, perdeu o melhor amigo, agora a Jenny faz isso com ele, e aquela famosa cena dele correndo o mundo inteiro por anos acontece, porque ele simplesmente não sabe mais o que fazer. Então ele decide fazer aquilo que ele gosta, que ele sabe, e ele corre. Ninguém entende porque ele tá correndo, mas por algum motivo multidões vêm atrás dele, e até que chega uma hora que ele simplesmente cansa e volta. Passou um tempo, ele continua trabalhando lá com os camarões, a empresa deu super certo, tá dando muito dinheiro, ele é rico, quando ele recebe uma carta da Jenny pedindo pra ele ir lá na casa dela. E é por isso que ele tá lá na praça contando sobre a vida dele pra quem sentar lá no ponto de ônibus. Aí o ônibus chega, ele vai lá pra casa da Jenny e descobre que agora ela tem um filho, o Forrest Jr., que é filho dele. Ela pede desculpa, né, porque ela brincou com o Forrest. E diz que tá muito doente e que o mini Forrest precisa de um pai. Então os dois casam, vivem um tempo em família até ela morrer e o Forrest virar um pai solo do Forrestzinho. E é engraçado que parece que o ciclo dele vai se repetir, porque a última cena é basicamente uma das primeiras, que é ele entrando no ônibus e cumprimentando a mesma mulher que por algum motivo continua exatamente igual, não envelheceu nada, não tá tipo muito mais velha, porque quando ele tinha uns 8 anos, ele começou a escola, e aquela mulher tava ali. Aí passou, sei lá, 20, 30 anos, ela tava exatamente igual. Ela não envelheceu nada. Mas tá bom. E bom, gente, eu sou a Ruth com um E no final, não com H, nem com I, nem com Y, só um E no final. E esse foi um vídeo analisando Forrest Gump. Se você percebeu outras coisas que eu não falei aqui, comenta aí embaixo também pra acrescentar o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações caso você curta, e o botão de hypar aparecer, clica por favor, porque vai ajudar demais. E todo domingo eu posto um vídeo novo aqui. Então é isso, gente, até o próximo domingo.